Dia de Jeffrey Chiquini, estava em São Paulo, mas chegou aqui. Tudo bom, meu amigo? Beleza? Bom dia, Anne, minha amiga. Bom dia. Gente, um bom dia. Prazer imenso. Dia. Prazer é todo nosso. Chiquini, traga também sua opinião. Eu tô viajando mais do que eu deveria. Tá fazendo inveja aí Eu tô viajando mais do que eu deveria. ao Lula. Meu alvará tá acabando das viagens. Chiquini, sua opinião sobre essa PEC da imunidade, blindagem prerrogativa. Eu quero até saber qual é o nome que você acha que mais se adequa a essa PEC, mas enterrada, temos que lembrar também da relação obscura de Davi Alcolumbre com o Supremo Tribunal Federal. Enterrou de vez a PEC lá, meu amigo. Você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente do que se está discutindo sobre essa PEC, Gui. Olha só, eu até gravei um vídeo ontem nas minhas redes, eu disse o seguinte: precisamos fazer uma análise adulta dessa PEC. Por que que eu falo dessa forma, né? Tudo está muito polarizado mesmo, tá? Sobre tudo, mas tem certos pontos que a gente tem que discutir. Porque a política, ela depende de discussão. Então temos que, às vezes, esquecer um pouco a paixão, né? Nós temos que esquecer um pouquinho a paixão e ir para o debate maduro. Olha só, essa PEC de fato é uma tragédia, como a Anne disse. Tá? Eu começo dizendo isso. Ela é uma tragédia. Por quê? Porque ela começa maravilhosa. Ela começa para acabar com o foro privilegiado. Esse é o sonho da reforma do judiciário. Acabar com o foro privilegiado, que tecnicamente é prerrogativa de foro, né? É um erro falar foro privilegiado. Privilégio diz respeito à pessoa, tá? Isso é foro privilegiado. Mas a prerrogativa de foro é da cadeira. Então, estou na cadeira, tenho prerrogativa. Sou deputado federal, sou senador, sou processado e julgado no STF. Eu saio da cadeira, o foro fica na cadeira, não vai comigo. Por isso que não é um privilégio. Privilégio é da pessoa, né? É um foro por prerrogativa. Mas isso é um caos. Eu sou contra o foro por prerrogativa, porque o STF é um tribunal politizado, tá? E não é um adjetivo de forma alguma pejorativo dizer que o STF é politizado. Como que chega no STF? É por concurso público, que se equipara a uma licitação, né? É por concurso público? Não. Você chega lá porque você é uma indicação política. Diferente de um juiz de primeiro grau que passou em um concurso. Um juiz de primeiro grau é um cara que ele não teve vínculo com o partido político. É um cara que se dedicou aos estudos. E se dedicou muito aos estudos. Então ele passa em um concurso público, ele vai ser juiz. Ou seja, ele não deve pedra para ninguém. É o jargão popular. O cara que chega no STF, ele deve pedra. Então o julgamento ele é muito mais político do que jurídico. Ele tem lado, não há como fugir disso. E o foro por prerrogativa é esse problema, porque você tem um julgamento mais político do que jurídico. Essa PEC começa, e eu achei maravilhosa quando ela começou, porque a ideia inicial era acabar com o foro privilegiado. Então maravilhosa. No meio do caminho, não esvaziam o foro privilegiado, pelo contrário, eles alargam o foro privilegiado. Aquilo que era para acabar, eles incluem, hein, Anne? Eles incluem presidentes de partido político. Pelo amor de Deus, gente que nem mandato não tem, eles incluem no foro privilegiado. Isso, para mim, é o maior caos desse projeto, tá? Dessa proposta, né? Uma PEC, é proposta o nome. Proposta de emenda constitucional. Só que, agora eu avanço. Onde chega o ponto da discussão madura? Tá? Então, esse ponto inicial, caos. O outro ponto que eu acho que é interessante o debate, tem ônus e bônus, mas eu acho que tem mais bônus, é o fato de precisar de autorização das casas para investigar e processar o parlamentar. E eu explico. Muita gente está dizendo o seguinte: não, precisar de autorização das casas para investigar e processar vai beneficiar os corruptos. Então, ó, vagabundo já está sendo protegido. Temos petrolão? Não temos. Temos mensalão? Não temos. Não tem ninguém sendo investigado e processado nesse país por corrupção. Então os corruptos já estão sendo protegidos. Os corruptos já estão blindados. Quem está sendo investigado e processado é só parlamentar de direita. Então eu vejo com bons olhos, lembrando, há ônus e bônus, e sempre há, mas nessa queda de braço, no momento que nós estamos, eu votaria
por precisar de uma autorização para investigar e processar. Por quê? Hoje não há uma independência do Congresso. O poder legislativo é o povo. E não há mais uma independência. Hoje, o parlamentar ele recebe uma ligação do STF de como ele deve votar. Veja, a imprensa tradicional divulgou que tinha ministros do STF ameaçando senadores de fazer andar seus inquéritos e seus processos a depender de como votassem na anistia ou no impeachment. Exigir uma votação para investigar e processar um parlamentar é uma blindagem, é uma certa blindagem contra essas garras do STF, pressionando, coagindo o parlamento, que deve ter isenção. Então hoje o parlamento não tem isenção, não tem liberdade. Tá? O parlamento não existe no atual cenário que nós temos. Então seria, sabe, Anne, eu entendo das dificuldades desse ponto, mas eu vejo que seria um passo nesse momento a criar uma certa independência do parlamento. Aí, para finalizar, vai para a discussão. Esse voto tem que ser público, tá? Esse voto tem que ser público ou sigiloso? Não, daí tem que ser público. Pera lá. Né? O parlamentar ele está lá como representante do povo. Se ele está lá como representante do povo, ele tem que ser fiscalizado. Pode até ter um cara que diga, eu votei de tal forma, mas se é sigiloso, votou de outra forma e não tem como saber. Então como que você fiscaliza esse parlamentar? Então o voto tem que ser público, porque já teria havido uma blindagem inicial, né? Mas o voto tem que ser público. Fato é que ontem a CCJ rejeitou a PEC por inteiro, né? Mas houve um acordo com o Alcolumbre de que essa PEC vai para o plenário. E por que eles fizeram esse acordo? Veja, é óbvio que eles rejeitaram por unanimidade, acho que 21 senadores, eles rejeitaram a PEC por unanimidade. Por quê? Porque o STF não queria essa PEC. Hoje você não tem um Senado federal com isenção. Quem manda no Senado hoje é o STF, porque a maioria dos senadores que lá estão, né, estão lá com o rabo preso. Então o STF não quis a PEC, a CCJ rejeitou de forma unânime. Só que para não ficar na conta dos 21, para não parecer que eles estão ali na coleirinha do STF, eles fizeram um combinado com o Alcolumbre que eles vão mandar para o plenário, para que daí, se o plenário rejeita essa PEC, fica na conta do Senado. Então não fica só na conta dos 21. Não, o Senado rejeitou essa PEC, mas fazendo as vontades do STF. Então, essa PEC teve esses pontos que eu acho que necessitou de uma discussão madura, porém, acabou. Não vai mais se falar dessa PEC, tá? Essa PEC foi rejeitada, vai ser rejeitada no plenário e essa discussão se esvaziou. Lembrando que a discussão inicial era importante, Gui. Você, assim como eu, não vai se curvar a essa tirania, eu te convido para fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. É o nosso exército de estrategistas que não vai se curvar a essa tirania e jamais abandonaremos o nosso Brasil. Comunidade exclusiva a membros, um local seguro onde tratamos de fatos que aqui nas redes sociais não podemos tratar, porque a Gestapo está de olho em tudo que fazemos hoje a nos perseguir. Na comunidade não, é o nosso espaço reservado a tratar todos os assuntos que a imprensa tradicional não quer que você saiba. Lá conversamos sobre bastidores que só na comunidade Chiquini você tem acesso.